Todo mundo sabe que ler é essencial, mas a maioria o acha muito difícil. Uma boa leitura leva a pessoa ao entendimento de assuntos distintos. Afinal, o que é entender se não compreender, perceber? Como deves saber conversar sobre determinado tema se não tem percepção ou se não o compreende? E é através da leitura que temos possibilidade de ter contacto com várias culturas diferentes. É lendo que desenvolvemos nosso pensamento crítico. Sem ele, seremos sempre presa fácil da propaganda enganosa e da manipulação. Fazer com que compreendam o funcionamento das sociedades fundadas em economias de mercado, para que saibam, por exemplo, separar consumo de consumismo ou propaganda de propaganda enganosa. É através da leitura que falamos e escrevemos melhor, sabemos o que aconteceu na nossa história, o porquê do nosso clima e do idioma que falamos, dentro de muitas outras possibilidades. Um dos tópicos mais discutidos na educação de hoje é o chamado currículo do conhecimento. Privar os estudantes, especialmente os estudantes mais pobres, do capital cultural que as crianças das classes média e alta têm acesso, ajuda a perpetuar a desigualdade e a injustiça. Em vez disso, acredita-se que o currículo deve refletir conhecimento poderoso, que permita aos estudantes obter o mesmo acesso ao ensino superior e às oportunidades de trabalho que aqueles em melhores condições tendem a ter. O que talvez seja menos óbvio é que aprender a ler é em si um exercício de aquisição de conhecimento. Nós tendemos a pensar em ler como uma habilidade, ou um conjunto de habilidades, quando na verdade é a aplicação do conhecimento. O facto de que esse conhecimento é geralmente aplicado, por adultos instruídos como professores, na velocidade da luz, de modo que pareça sem esforço, as palavras quase desaparecendo enquanto contemplamos seu significado é, por um lado, um notável tributo à capacidade da mente humana, mas bastante enganador. Obter conhecimento lendo é uma das melhores opções que temos. Podemos literalmente testemunhar as experiências e pensamentos que as pessoas documentaram ao longo dos tempos. Assim como o que você come alimenta seu corpo, o que você pensa alimenta sua mente. Por isso é importante que você tome especial cuidado com as ideias que você alimenta sua mente. Você deve não apenas ler sobre as coisas que lhe interessam, mas também ser curioso o suficiente para examinar novos materiais e assuntos diferentes. A leitura é uma maneira importante de obter conhecimento. Ao pensar em ler, pense nisso como um investimento. É um investimento em você. O conhecimento que você ganha, o diferencia de pessoas que não entendem e não sabem. Isso é tudo porque você gasta tempo lendo. Quanto mais você souber, mais fácil será para você aprender coisas novas. Aprender coisas novas é, na verdade, um processo contínuo, mas, para estudá-lo e entendê-lo melhor, os cientistas cognitivos o abordaram como um processo. Pessoas com conhecimentos mais gerais têm associações mais ricas entre os conceitos na memória, e quando as associações são fortes, elas se tornam disponíveis para o processo de leitura automaticamente. Compreender um texto para obter novas informações é apenas um estágio de aprendizagem dessa nova informação. Depois é pensar nisso. Isso acontece no que os cientistas cognitivos chamam de memória do trabalho, do palco para o pensamento. É por isso que, quando se trata de ler, o conhecimento é realmente poder. Os inícios da literatura portuguesa encontram-se na poesia galego-medieval, desenvolvida originalmente na Galiza e no norte de Portugal. A Idade de Ouro situa-se no Renascimento, momento em que aparecem escritores como Gil Vicente e sobretudo o grande poeta épico Luís de Camões. O século XVII ficou marcado pela introdução do Barroco em Portugal e é geralmente considerado como um século de decadência literária.
Os escritores do século XVIII, para contrariarem uma certa decadência da fase barroca, fizeram um esforço no sentido de recuperar o nível da Idade Dourada, o neoclassicismo, através da criação de academias e arcádias literárias. Com o século XIX, foram abandonados os ideais neoclássicos, e foi introduzido o romantismo. No campo do romance, desenvolveu-se o realismo, de feição naturalista e já nos seus últimos anos pelo desenvolvimento da prosa de ficção. Os Lusíadas. Livro do Desassossego. Os Maias. Memorial do Convento. Viagens na Minha Terra. Livro sexto. Mau tempo no canal. Aparição. O alto da barca do inferno. Para sempre. Amor de perdição. O crime do Padre Amaro.